Então, agora a gente vai iniciar a sessão oral 5. Nessa sessão, nós vamos ter o Tiago Reis, que é aluno de doutorado no OCRC. Ele irá falar sobre a restrição de aminoácidos in vitro, leva ao prejuízo no metabolismo mitocondrial e redução da viabilidade de células beta-pancreáticas expostas a ácidos graxos. Em seguida, nós vamos ter o Daniel Minuti, também aluno de doutorado no Centro de Pesquisa. Ele vai nos falar sobre desvendando a normoglicemia em pacientes em uso crônico de corticosteroides, com estudos sobre função de células beta e extração hepática de insulina. E para finalizar essa sessão, a Carolina Campos irá falar sobre a regulação epigenética do metabolismo energético hepático. Bom, então, Tiago, você pode conversar com a gente, só para a gente checar. Bom dia, estão me ouvindo bem? Isso, sim. Ótimo, estamos te ouvindo bem, tá? A gente já está vendo a sua apresentação, você tem, então, 15 minutos. Tá bom, obrigado. Então, gente, bom dia. Eu sou o Tiago, eu sou aluno de doutorado aqui do Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo. Meu orientador é o professor Everardo Magalhães Carneiro, a gente trabalha aqui no Instituto de Biologia na Unicamp. E os resultados que eu vou mostrar hoje é parte dos resultados do meu doutorado, que é intitulado Restrição de aminoácidos in vitro leva ao prejuízo no metabolismo mitocondrial e redução da viabilidade em células beta-pancreáticas tratadas expostas, né, a ácido graxo. Bom, o modelo que a gente trabalha aqui no laboratório, basicamente, é um modelo de carga dupla de desnutrição. Esse modelo ele já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e é basicamente quando ocorre uma interferência de má nutrição, tanto no período de desenvolvimento, lactação ou gestação, e esse indivíduo na fase adulta ele sofre a interferência de outro tipo de má nutrição. O que a gente trabalha basicamente é o prejuízo nutricional durante o desenvolvimento, ou seja, a desnutrição durante o desenvolvimento, e na fase adulta a obesidade. Né? E por que a gente usa esse modelo? Porque se a gente olhar esse gráfico aqui, essa imagem, na verdade, a gente observa aqui embaixo, inicialmente, a percentual de crianças, né, o número de crianças que são obesas ou sobrepeso e que apresentam a desnutrição. Então, a gente vê que mais de 200 milhões de crianças no mundo, elas se encontram desnutridas, né? Então, 45% das causas de morte em crianças abaixo dos 5 anos é devido ao prejuízo nutricional. Em contrapartida, quando a gente vê aqui o número de adultos, a gente tem o lado oposto disso. Então, a gente tem um grande número de adultos obesos, mais de 600 milhões de pessoas no mundo, e mais de 1,9 bilhões de adultos com sobrepeso. Então, a gente acredita que, principalmente, né, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, grande parte desses adultos obesos, eles possam ter passado pelo prejuízo nutricional durante a infância, a desnutrição. E aí eles sejam mais suscetíveis ao desenvolvimento de fisiopatologias. Então, geralmente as comorbidades associadas à obesidade. Então, câncer, doenças cardiovasculares e o diabetes mellitus tipo 2, que é a desordem na qual a gente trabalha. E a gente tenta entender mais ou menos como ocorre essa alteração na homeostase da glicose e ganho de peso corporal. Então, a gente utiliza em modelos in vivo, utilizando camundongos, que passam pela desnutrição durante o período juvenil e na fase adulta eles recebem uma dieta rica em gordura, né, uma dieta HFD. O que a gente já tem aí publicado em relação a essa dieta, a esse modelo, é que a restrição proteica ela vai levar a uma redução do peso corporal, uma melhora na tolerância à glicose e uma redução da secreção de insulina, isso já é bem descrito, já na literatura. Já o tratamento com a dieta hiperlipídica vai levar ao aumento do peso corporal, vai estabelecer a obesidade, a intolerância à glicose e ao aumento da secreção de insulina em ambos os grupos experimentais, tanto o obeso quanto o que passou pela desnutrição. No entanto, quando a gente observa aqui o gráfico de secreção de insulina, a gente vê que o delta de aumento do grupo controle ele é bem maior do que do grupo restrito, mostrando que possivelmente há uma alteração no mecanismo de secreção de insulina nesse modelo experimental. Então, é importante a gente entender, então, como funciona aí o mecanismo de secreção de insulina. A secreção de insulina, ela é estimulada, a insulina, né, ela é secretada pela célula beta-pancreática, presente no pâncreas endócrino, e o estímulo principal é o carboidrato, é a glicose. E quando a gente tem um aumento da concentração plasmática de glicose, essa glicose ela é transportada para o meio intracelular através de um transportador chamado GLUT2, por difusão facilitada. Essa glicose ela é metabolizada na mitocôndria, passa lá pelo ciclo de Krebs, aumenta o gradiente ATP-ADP, e isso vai fechar os canais de potássio sensíveis a ATP,
O potássio, então, ele fica retido no meio intracelular, é carga positiva, leva à despolarização da membrana e abertura dos canais de cálcio sensíveis à voltagem. Então, o cálcio ele vai entrar na célula e vai estimular a exocitose do grânulo de insulina, que foi dobrado e sintetizado aqui no retículo endoplasmático. Então, quando a gente olha esse panorama aí, a gente vê que tanto a mitocôndria quanto o retículo, ela tem papel importante para o mecanismo correto, né, para a secreção adequada da insulina. Mas atualmente já se sabe que essas organelas elas interagem entre si através de membranas, chamadas membranas associadas à mitocôndria, às mães. E elas já têm sido descritas várias funções em relação a ela. E um trabalho demonstrou, no ano passado, que o aumento do contato de retículo e mitocôndria, ou seja, o aumento da MAM, ele compõe um mecanismo de secreção de insulina. De que forma? O aumento do contato entre retículo e mitocôndria estaria levando ao aumento do cálcio, o aumento do fluxo de cálcio do retículo para a mitocôndria. Esse cálcio lá na matriz mitocondrial estaria ativando desidrogenases do ciclo de Krebs e levando aí ao aumento da produção de ATP e aumento da secreção de insulina. Então a gente pensou, como o nosso modelo tem uma alteração funcional na secreção de insulina, a gente quer saber qual seria a possível mecanística através disso aí. Será que a mitocôndria, a interação entre retículo e mitocôndria, ela é importante nesse processo? Então o objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações tanto no metabolismo mitocondrial, quanto na integridade da MAM, das membranas associadas à mitocôndria, e viabilidade em linhagens de células beta, submetidas à restrição de aminoácidos e depois expostas a ácido graxo, que seria um modelo in vitro do nosso fenótipo in vivo. Para isso, então, para explicar nosso tratamento, nós utilizamos células linhagem celular INS, provenientes de rato, e a gente tem 4 grupos experimentais aqui. O grupo controle, que ficou durante todo o período experimental, né, os 4 dias de tratamento, com o meio contendo 100% de aminoácido. Tem o meio controle com ácido graxo, que seria o fenótipo obeso. Então, durante 48 horas com 100% de aminoácido, posteriormente tratado com mix de ácido graxo, palmitato, oleato e a carnitina. A gente tem um grupo aqui com restrito, com restrição de aminoácidos. Eles passaram 48 horas com meio contendo 100% de aminoácido e posteriormente 25% de aminoácido para induzir a restrição. E o nosso grupo restrito, que foi exposto a ácido graxo. Então, ele passou durante 48 horas com meio contendo 25% de aminoácido. Posteriormente, a gente colocou aqui um mix de ácido graxo por 48 horas e realizou nossos experimentos. Então, primeiro a gente pensou, será que esse fenótipo aí estaria reproduzindo as alterações que a gente observa em vivo, já publicadas? O que a gente pode observar aqui é que a restrição de aminoácido, ela reduziu a expressão da SNAP25, a expressão proteica. E a SNAP25 é uma proteína importante na extrusão do grânulo de insulina. Já o tratamento com ácido graxo, ele aumentou a expressão da SNAP25, tanto no grupo controle quanto no grupo previamente desnutrido. Também aumentou a expressão da glicoquinase, tanto no grupo controle quanto no restrito, uma proteína importante no metabolismo da glicose, e aumentou a expressão da piruvato carboxilase somente no grupo controle. Ainda no mecanismo de padronização do modelo, a gente avaliou a expressão gênica da insulina e a secreção de insulina, observando que a restrição de aminoácido reduziu a expressão gênica do gene da insulina, INS2, e reduziu a secreção de insulina estimulada por alta glicose. E o tratamento com ácido graxo, ele aumentou a expressão do GLUT2, que é glutamato desidrogenase, somente no grupo previamente desnutrido, restrito, aumentou a expressão gênica da insulina em ambos os grupos experimentais, assim como também aumentou a secreção de insulina. Bom, caracterizado o nosso modelo, a gente foi avaliar como estava a interação entre retículo e mitocôndria nesses grupos experimentais. A gente utilizou a técnica de PLA, que é um ensaio de proximidade, e a gente marca uma proteína tanto da mitocôndria e uma proteína do retículo, da mitocôndria o VDAC, do retículo IP3R. O que a gente observa é que a restrição de aminoácido leva à redução da interação entre retículo e mitocôndria, e o tratamento com ácido graxo aumenta a interação tanto no grupo controle quanto no grupo previamente restrito. Quando a gente vai analisar o delta de aumento, né, dessa interação, do incremento dessa interação, a gente observa que o grupo que foi previamente restrito, ele responde muito mais a esse aumento quando tratado com ácido graxo comparado ao grupo controle. Bom, se a gente tem um aumento de interação entre organelas, a gente foi ver então como que estava o funcionamento das organelas. Então, inicialmente, nós avaliamos a biogênese mitocondrial. O que a gente pode observar é que a restrição de aminoácido reduz a densidade de mitocôndrias. O tratamento com ácido graxo aumenta a expressão proteica do PGC1-alfa, aumenta a densidade de mitocôndrias e aumenta o conteúdo de DNA mitocondrial somente no grupo controle. E esse efeito não foi observado no grupo previamente restrito. Nós avaliamos a função da mitocôndria. O que a gente pode observar é que a restrição de aminoácido ela levou a uma redução do complexo 1 e complexo 4,
da cadeia respiratória. Isso foi associado a uma redução da respiração máxima, da capacidade de reserva e do potencial de membrana mitocondrial, indicando aí uma redução do metabolismo mitocondrial, né, advindo da restrição de aminoácido. E o tratamento com ácido graxo? No grupo controle, aumentou o complexo 1 e o complexo 4, aumentou o consumo basal de oxigênio, o consumo ligado à produção de ATP, respiração máxima, capacidade de reserva e potencial de membrana mitocondrial, mostrando aí um aumento do metabolismo mitocondrial. Já no grupo previamente restrito, a gente observou uma redução do complexo 3, no entanto, um aumento da respiração máxima e capacidade de reserva, mas não alterou o potencial de membrana mitocondrial. Agora a gente foi observar o outro lado, né, o retículo endoplasmático. Nós avaliamos alguns marcadores de estresse, observamos que a restrição de aminoácidos aumentou a expressão gênica da TF4, XBP1 e da ORP. O tratamento com ácido graxo aumentou a expressão da XBP1 e da ORPS no grupo controle. Contudo, no grupo previamente restrito, a gente observou um aumento tanto da TF4 quanto do XBP1, da BIP, da TF6 e da ORP. Agora nós vamos avaliar assim, porque o aumento do marcador de estresse de retículo não indica necessariamente uma resposta que vai levar, por exemplo, à apoptose. Ela pode ser uma resposta adaptativa. Daí eu avaliei a expressão proteica de uma via que está ligada ao aumento de expressão de genes citoprotetores, principalmente relacionado ao estresse oxidativo, que é a via da PERC, da FOSFIF até F4. O que a gente observa é que a restrição de aminoácido ela reduz BIP, a expressão proteica, que é essa chaperona. No entanto, aumenta a expressão da IF2-alfa e da TF4 sem alterar CHOP. Isso indica aí que nesse grupo ele está com um mecanismo adaptativo tentando aumentar a expressão de genes citoprotetores. O tratamento com ácido graxo aumenta BIP, tanto no grupo controle quanto no restrito, e reduz a IF2-alfa e a TF4 no grupo previamente restrito, indicando aí possivelmente uma regulação desses genes que a gente vai observar. Bom, quando a gente viu uma alteração no metabolismo mitocondrial e uma alteração no funcionamento do retículo, nós vamos entender quais proteínas da AMAN poderiam estar levando a esse tipo de alteração. A mitocôndria ela não se insere aí no retículo de forma direta. Essa associação é feita através de um complexo de proteínas. Então, a gente tem diversos complexos caracterizados, relacionados principalmente a 5 funções celulares. E a gente tem esse aqui que é bem estudado, que está relacionado ao fluxo de cálcio entre organelas. Ele é formado por um receptor de inositol trifosfato presente na membrana do retículo, que se ancora através da GRP75 a VDA, que é o canal aniônico dependente de voltagem, e permite o fluxo de cálcio entre organelas. Isso é controlado, como a gente vê, por diversas proteínas, e uma delas é a AKT. Então, a AKT, quando está fosforilada, ela inibe o IP3 e reduz o fluxo de cálcio. Quando ela está desfosforilada, ela aumenta o fluxo de cálcio entre organelas. Então, a gente foi avaliar essas proteínas. Então, a gente pode observar que não há diferença na expressão proteica da mitofusina, VDAC, IP3R1. Contudo, a restrição de aminoácido aumentou a expressão proteica da AKT. O tratamento com ácido graxo também aumentou a expressão proteica da AKT somente no grupo controle e reduziu a expressão da AKT no grupo previamente restrito. Então, isso está indicando aí uma modulação no fluxo de cálcio. Daí a gente marcou cálcio através de uma sonda na mitocôndria, tanto em baixa glicose quanto na concentração estimulatória, alta glicose. Então, a gente pode observar que a restrição de aminoácido reduziu o conteúdo de cálcio mitocondrial. O tratamento com ácido graxo aumentou tanto no grupo controle quanto no grupo previamente restrito, em baixa glicose. Mas em condição estimulatória, o aumento do cálcio mitocondrial só foi observado no grupo previamente restrito. Bom, o excesso de cálcio, né, ele está direcionado a diversas alterações celulares. Então, aqui nessa primeira imagem, só para mostrar que a redução da fosforilação da AKT estaria levando a um maior influxo de cálcio, que também na mitocôndria estaria levando à ativação do ciclo de Krebs, produção de ATP, mas também a via de apoptose celular. E já foi publicado aqui um paper na Nature, em 2014, demonstrando que o excesso de cálcio aqui no fígado, ocasionado pela AMAN, ele estaria levando aí ao aumento de produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente vai avaliar se realmente esse excesso de cálcio que a gente encontrou na mitocôndria estaria levando à produção de ROS, ao aumento da produção de ROS. Nesse primeiro gráfico, a gente analisou a expressão gênica de genes antioxidantes. Então, a gente observou que a restrição de aminoácido ela leva ao aumento da SOD1, da expressão gênica da SOD1 e SOD2, citoplasmático mitocondrial, e o tratamento com ácido graxo também leva ao aumento da SOD1 e SOD2 somente no grupo controle. Isso pode estar casado lá com nossos dados aí de alteração de estresse de retículo, que pode estar aí transcrevendo mais genes citoprotetores. Já o tratamento com ácido graxo em células previamente restritas levou à redução da SOD1 e da SOD2. E isso foi associado ao aumento do conteúdo de superóxido mitocondrial e do conteúdo de peróxido no citoplasma.
A produção espécie reativa de oxigênio ela vai ativar tanto aqui no citoplasma quanto na mitocôndria a via de apoptose celular. Então, a via intrínseca, como a via da Bax-BCL, aqui que vai ativar caspases efetoras e levar a apoptose, assim como a via extrínseca, como a JNK. Então, a gente avaliou a expressão dessas proteínas para ver se o ROS, excesso de ROS, estaria ativando essas proteínas. Bom, então, a gente tem aqui a Bax, né, a proteína BCL. A gente observa que o tratamento com ácido graxo reduz a expressão da BCL em células previamente restritas, é uma proteína anti-apoptótica. Quando a gente faz a razão Bax-BCL, a gente observa que a restrição de aminoácido leva ao aumento dessa razão, e o tratamento com o ácido graxo também aumenta. Quando a gente avalia via extrínseca, né, a JNK, a gente vê que o tratamento com ácido graxo aumenta a expressão proteica da JNK. Bom, será que esse aumento dessas vias estaria levando à ativação da caspase? Então, a gente avaliou a expressão proteica da caspase clivada. O tratamento com ácido graxo estaria aumentando a caspase clivada tanto no grupo controle quanto no restrito, mas quando a gente faz a razão caspase clivada total, o aumento só é observado no grupo previamente restrito. Bom, será que então essas vias aí de apoptose mais ativas estariam levando efetivamente à apoptose celular? Nós avaliamos então através de um ensaio de HOPE-I, que utiliza o iodeto de propídeo para marcar as células apoptóticas. E a gente tem aqui controle tratado com ácido graxo, o restrito tratado com ácido graxo, o nosso controle positivo, que seria o tratamento com 500 micromolar de palmitato puro. O que a gente observa é que as células previamente desnutridas, quando recebem ácido graxo, elas apresentam um aumento de 26% do conteúdo de células apoptóticas. Ela também reduz o número de células, então que realmente estaria induzindo a apoptose. Nesse momento, a gente observa 3 fenômenos. O aumento da interação da MAM, a produção de espécies reativas e a apoptose celular. E agora eu tentei entender o que estaria acontecendo primeiro, para tentar pensar numa mecanística. Então, nesses experimentos, eu tratei a célula previamente restrita com 12, 24, 36 e 48 horas com ácido graxo. E o que a gente pode observar é que o aumento da interação entre retículo e mitocôndria já ocorre após 12 horas de tratamento com ácido graxo. No entanto, a produção de superóxido só é observada a partir de 36 horas, a produção de peróxido em 48 horas e o aumento da razão caspase clivada total e do número de células apoptóticas somente com 48 horas. Então, até o momento, a gente conclui aqui, com esses resultados, que o grupo controle tratado com ácido graxo, né, que seria o nosso obeso, ele tem um aumento aí do PGC1-alfa, consequentemente da biogênese mitocondrial, ainda uma maior interação entre retículo e mitocôndria, que estaria levando ao aumento do cálcio dentro da mitocôndria. Esse aumento do cálcio associado ao aumento da expressão dos complexos mitocondriais estaria levando a maior produção de ATP, que estaria inibindo o canal de potássio sensível ao ATP, levando à despolarização da membrana, aumento do fluxo de cálcio, e isso aí estaria culminando na maior secreção de insulina. A gente não teria alteração na viabilidade nessas células, visto a gente tem um aumento da razão AKT e, consequentemente, garantia do balanço redox. Já na célula previamente desnutrida, restrita, a gente não tem aumento de biogênese mitocondrial, a gente tem um maior incremento entre retículo e mitocôndria, favorecendo o maior fluxo de cálcio, né, e a redução da expressão da KT contribui a isso. Isso estaria levando a maior produção de ROS, tanto na mitocôndria quanto no citoplasma, ativando as vias intrínsecas e extrínsecas de apoptose, culminando aí na redução da viabilidade celular. E o aumento na secreção de insulina, por mais que seja menor, a gente consegue observar nesse grupo devido à maior ativação da glutamato desidrogenase, que seria essa via de amplificação. Então, a partir desse trabalho, a gente tenta colocar aí as mães como um mecanismo importante para a secreção de insulina, principalmente no obeso, e ainda demonstra o possível mecanismo de como o indivíduo que passou pela desnutrição na infância ele se torna mais suscetível ao desenvolvimento do diabetes na fase adulta. Então, gostaria de agradecer a todos do Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo, ao meu orientador, professor Everardo, meus colaboradores, ao programa de pós-graduação e aos órgãos de fomento, e aqui ao simpósio pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Thiago. Parabéns pela apresentação. Teve um telespectador aqui de camarote, viu? Seu chefe. Né? Agora nós vamos, então, dar sequência nessa sessão com a apresentação do Daniel. Daniel, a gente já está te vendo. Você pode, por favor, ligar o microfone, tentar falar com a gente e compartilhar a sua tela? Thiago, eu vou pedir para você ficar online, ficar dentro da chamada e do Zoom, porque aí, após a última apresentação, a gente tem uma sessão de perguntas. Agora a gente já está vendo a sua tela, Daniel. Bom dia a todos.
Eu inicialmente quero agradecer aí a organização do simpósio, tudo está transcorrendo de maneira perfeita, parabéns pelo empenho e pela dedicação de vocês, tá bom? Obrigado. Quero agradecer ao professor Lício pela oportunidade, agradecer também ao meu orientador, o professor Bruno Gelonesi. E vamos dar início à nossa apresentação. O título é meio longo, né? Desvendando a normoglicemia em pacientes em uso crônico de corticosteroides, com estudos sobre função de célula beta e extração hepática de insulina. Quero mostrar para vocês também, né, a importância de trabalhos com humanos, né, estudos clínicos com humanos, para que nós possamos validar trabalhos já realizados em animais e possamos compreender melhor os mecanismos de diversas doenças. Eu estudo há aproximadamente 10 anos pacientes com uma doença congênita, né, que se chama hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença relacionada às glândulas suprarrenais. E, rapidamente, as glândulas suprarrenais são duas pequenas glândulas que pesam entre 3 e 7 gramas, se localizam no polo superior dos rins. Macroscopicamente, ela é dividida numa medula, né, que é a porção mais central dela, responsável pela produção de catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina. A porção mais externa, denominada córtex, que ela é subdividida em 3 camadas, a camada mais externa, glomerulosa, a intermediária, que compreende 50% dessa camada, que é a zona fasciculada, e a mais interna, que é a zona reticular. Essa região mais externa, o córtex da adrenal, utiliza o colesterol como matéria-prima para a produção de aldosterona. A aldosterona é produzida nessa zona mais externa, e a aldosterona é um hormônio vital para a nossa vida, na medida em que há o controle tanto da volemia, né, do conteúdo de líquido intravascular, controle da homeostase do sódio e manutenção da pressão arterial nas pessoas. Essa região mais intermediária é a responsável pela produção de cortisol. Cortisol também é um hormônio vital para a nossa vida e está relacionado aí a vários processos metabólicos. E, por fim, a zona reticular, ela também utiliza o colesterol como matéria-prima e é responsável pela produção dos andrógenos adrenais. Não tão importante para homens, mas tem um papel importante no metabolismo das mulheres. E a hiperplasia adrenal congênita, né, a sua forma principal, a mais comum, 95% dos casos, está relacionada à deficiência dessa enzima, a 21-alfa-hidroxilase. O que acontece? Existe praticamente uma deficiência total dessa enzima. As pessoas não são capazes de produzir aldosterona nem cortisol. Essa é uma condição incompatível com a vida. Se essa deficiência não for identificada nos primeiros dias de vida de uma criança, ela evolui a óbito. E é fundamental que nós possamos repor cortisol. Repondo cortisol, a gente garante a vida dessas pessoas. E isso começou a ser feito a partir da década de 50, com o advento dos glicocorticoides. E vejam na figura superior que existe um ciclo circadiano para a secreção de cortisol. E nós, na maioria das vezes, principalmente nas crianças, né, para garantir o crescimento adequado delas, nós utilizamos um corticoide, que é a hidrocortisona, que precisa ser administrado 3 vezes por dia. Vejam na figura inferior que diferença entre o ciclo circadiano, né, normalmente nas pacientes que não têm deficiência de cortisol, e as concentrações séricas de cortisol nos pacientes que nós realizamos a reposição. Nós garantimos a vida deles, mas nós necessariamente não mimetizamos esse ciclo. E, invariavelmente, nós administramos doses suprafisiológicas. Não é possível administrar uma quantidade que seja normofisiológica. Tá? Então, aí, nós colocamos um problema. Essas pessoas, para viverem, elas têm que receber durante toda a sua vida doses suprafisiológicas de cortisol. E o que acontece? O hipercortisolismo que nós causamos, associado também a uma disfunção da medula, eles produzem menos adrenalina e noradrenalina, nós levamos essa condição. Eles são mais predispostos a adquirir gordura abdominal, gordura troncular, que é o start aí é a condição mais básica para a formação ou desencadeamento da síndrome metabólica, né? Que tem hipertensão, dislipidemia, a resistência periférica à ação da insulina e, muito provavelmente, alterações no metabolismo da glicose.
Então, a minha dúvida, sempre ao longo do meu segmento com eles, é o seguinte: nós tratamos pessoas aí, né, no nosso ambulatório, que tem aí entre 25 e 30 anos, recebendo corticosteroides a vida toda. E como se comporta as células beta-pancreáticas dessas pessoas? Elas estão submetidas a uma sobrecarga, ou seja, eles têm um aumento da resistência periférica à insulina e provavelmente existe uma hiperinsulinemia compensatória às custas de um aumento de secreção de insulina, o que leva a um estresse oxidativo de célula beta, que pode culminar num determinado grupo de pessoas à disfunção de célula beta e, consequentemente, ao início de diabetes tipo 2. Qual que é o nosso objetivo aqui? Estudar a célula beta. Nós, no nosso laboratório, a gente consegue fazer o que hoje existe de padrão ouro para esse tipo de avaliação, que é o clamp hiperglicêmico. Nós utilizamos 30 pacientes com hiperplasia adrenal e 30 pacientes controle, pareado por idade e MC, para que nós pudéssemos avaliar basicamente a resistência periférica à insulina desencadeada pela corticoterapia. Está aqui a cama do nosso laboratório. Ali, à direita, uma bomba de infusão, que nós utilizamos a glicose. Ali, do outro lado, eu tirei a foto mostrando o glicosímetro. Ele mede a glicose diretamente do sangue a cada 1 minuto. O paciente vai lá, em repouso de 30 minutos, 2 acessos venosos, um para infusão de glicose e outro para coleta de exames. Nos primeiros 15 a 20 minutos, coletas a cada 2 minutos e meio, e durante 3 horas a cada 5 minutos. E aí nós montamos um aparato para que esse experimento seja feito. E olha o que a gente faz. O termo clamp quer dizer fixar. Quer dizer fixar. Então nós fixamos a glicemia por volta de 180 miligramas por decilitro. E nós desafiamos a célula beta, uma condição de hiperglicemia. Olhem o que acontece, né? No gráfico de baixo, né? Na figura cheia, no tracejado cheio, o paciente fica em repouso, recebe um bolus de glicose para que a gente atinja o mais rapidamente possível os 180 miligramas por decilitro. Lembrar que o normal é abaixo de 100. Então, existe uma secreção aguda de insulina, seguido de um nadir durante alguns minutos, uma queda da secreção de insulina e uma recuperação durante todo o experimento. Em crianças, a gente faz um protocolo de 2 horas, em adulto, em 3 horas. Parece até uma raiz quadrada. É o que Defronzo já falou lá na década de 80. Então, a gente convencionou nos primeiros 15 minutos, nós chamamos de primeira fase, essa secreção aguda de glicose, proveniente de grânulos de pronta resposta, de pronta secreção, já estão ali, né, na beiradinha da membrana celular da célula beta. E essa segunda fase, que é aquele momento subsequente, também advém de grânulos prontos já de insulina, mas que já estão ainda mais internalizados no citoplasma, e eles são levados para a periferia através de redes de actina e miosina. Vejam o que acontece na obesidade, em que existe resistência periférica à insulina, o tracejado vermelho. Ele mantém aquela mesma curva de secreção, mas ele produz mais insulina para compensar a resistência periférica, e ele se mantém euglicêmico, glicemia normal. No pré-diabetes, na figura do meio, existe uma perda da primeira fase. O pâncreas já não é capaz de secretar agudamente a quantidade necessária, mas ele mantém ainda a segunda fase. No diabetes tipo 2, existe um apagamento aí, né, um apagão da primeira fase e também uma deficiência importante da segunda fase. Diabetes tipo 2 é uma deficiência relativa de insulina. E olha o que nós fizemos no nosso experimento. Nós imitamos o clamp aqui, nós chegamos aos 180 miligramas por decilitro e mantivemos durante as 3 horas. Olhem a curva de insulina, né, a curva cheia, os pacientes com hiperplasia adrenal congênita, e eles têm uma secreção de insulina, ou melhor, existe uma insulinemia, né, uma hiperinsulinemia em relação ao paciente controle. Até aí, tudo bem, eles foram pareados em relação à idade MC, mas como eles têm resistência periférica aumentada por conta da corticoterapia crônica, eles se comportam como pacientes obesos, metabolicamente saudáveis. Até aí, nenhuma surpresa. A surpresa veio em relação à secreção de peptídeo C. Tá? A secreção de insulina ela foi estatisticamente significativa, agora não houve diferença em relação à dosagem de peptídeo C. Lembrar que quando os pacotes, né, os grânulos de insulina são formados, eles são formados na forma de pré-insulina. E dentro desses grânulos isso é clivado em
em insulina e peptídeo C. E eles são secretados de forma equimolar. Então, na periferia, nós não encontramos diferença. Lembrar da dinâmica de insulina e peptídeo C. A insulina é secretada na veia porta, passa por todo o fígado para ganhar circulação periférica. Nós sabemos que num paciente normal, entre 50% e 60% da insulina secretada, ela é degradada no fígado, para depois ganhar circulação sistêmica. O peptídeo C não tem esse efeito no fígado, e ele tem uma meia-vida de aproximadamente 30 minutos, a insulina, meia-vida de 1 a 2 minutos. E aí nós fomos buscar soluções para tentar entender esses mecanismos, tá? Então, nós temos parceria com um grupo que tem, assim, a expertise nesse tipo de avaliação, que é o grupo do professor André Atura, da Universidade de Pádua, em que ele consegue, através de métodos estatísticos, de bioengenharia, com cálculos diferencial integral, pegar o peptídeo C que nós dosamos e, por métodos de deconvolução e convolução, nós chegamos à quantidade de insulina que foi secretada pela célula beta, né? Já não considerando a extração hepática e extração periférica de insulina. E vejam que interessante, nós conseguimos calcular aqui, através das nossas dosagens, a insulina pós-hepática, que é aquilo que a gente dosou no laboratório, né, durante o experimento, e através dos cálculos, a insulina secretada antes de passar pelo fígado. Então vejam aqui, ó, insulina pós-hepática, né, quantidade total, ela é bem maior que aquilo que a gente evidenciou no gráfico, né, com P significativo, mas a insulina total pós-hepática e o total ISR, né, que é Insulin Secretion Rate, não há diferença entre os grupos. Então, o que acontece? Existe um menor clearance hepático nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita. 61% da insulina é degradada nos pacientes controle e somente 43%. Então, essa é a resposta. A hiperinsulinemia que nós dosamos nos pacientes não se dá através de aumento de secreção pela célula beta, mas sim por uma menor extração hepática de insulina. Esse é o mecanismo, entre aspas, de defesa para a célula beta, e assim a gente acaba, né, assim o organismo acaba não levando ao estresse de retículo dessas células. Olha que interessante, DI é Disposition Index, é um índice que mostra a quantidade de insulina secretada frente à sua resistência periférica. E veja que nos pacientes com hiperplasia, a quantidade de insulina que eles secretam é menor até do que os pacientes controle, ajustando-se pela sua resistência periférica. E aí nós vamos buscar em animais algum mecanismo que pudesse explicar esse menor clearance hepático. E olha o que nós encontramos, né? Um grupo que trabalha perto da gente, grupo do professor Bosqueiro, professor Everardo, que já estudou isso em animais. Animais tratados com dexametasona, né, um tipo de corticosteroide, eles têm hiperinsulinemia por um menor clearance hepático. E esse menor clearance hepático ele se deve a uma menor atividade de uma enzima que nós abreviamos como IDE, né? Insulin Degrading Enzyme. Então, vejam no gráfico aqui, isso é significativo. Pacientes tratados com corticoide, eles têm um menor clearance hepático por uma inibição da IDE. E aí a gente sonha, né? Quem sabe aqui não tem uma nova classe de medicações em que a gente, ao inibir a IDE, a gente consegue levar mais insulina para a periferia, evitando assim, controlando assim a glicemia e poupando o estresse oxidativo da célula beta. Isso não é tão fácil, porque a IDE também faz a degradação do glucagon. Então, você inibir inicialmente, né, os primeiros trabalhos mostraram que ao inibir a IDE você tem hiperglicemia, porque existe uma hiperglucagonemia, e aí leva a hiperglicemia. Então, o grande desafio é moléculas que inibam os epítopos responsáveis pela degradação da insulina, mas que mantenham a atividade de degradação do cortisol. Isso tem sido feito aí ao redor do mundo, e eu sonho aí em breve em ter um outro tipo de medicação, né, baseado na fisiopatologia da doença, que possa trazer benefício aos pacientes. Eu agradeço aí pela oportunidade. Essa foto é da nossa última confraternização aí do final de 2019, e que 2020 seja também um ano de ressignificação, que nós possamos entender e dar a importância àquilo que realmente importa. Mais uma vez eu agradeço a todos aí pelo momento. Obrigado. Obrigado. Belas palavras, Daniel.
Muito obrigada. Obrigado, professor. Agora, então, nós vamos para a última apresentação dessa sessão. Será feita pela Carolina. Carolina, você pode, por favor, ligar o microfone, compartilhar a sua tela? Sim, oi. Isso. Nós já estamos vendo a tela. Você pode colocar no modo de apresentação, por favor? Isso, muito bem. Você tem, então, 15 minutos, tá, Carolina? Em seguida, então, a gente tem a sessão de perguntas. A gente convida a Daniel para permanecer e aí a gente encerra essa primeira sessão com as perguntas. E o Thiago também. Isso, Thiago também. Bom dia a todos. Então, meu nome é Carolina. Eu sou... Carolina, oi. você consegue só aumentar um pouquinho o volume do microfone ou ficar mais próximo, que a gente está te ouvindo um pouco baixo. Melhorou um pouco? Melhorou? Tá bom. Agora é só voltar para o modo apresentação. Tá. Bom dia, meu nome é Carolina, eu sou aluna de doutorado do Laboratório do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas daqui da Unicamp. Sou orientada pela professora Silvana Bordim e coorientada pelo professor Gabriel Agné. E eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Bom, o título do trabalho é Regulação Epigenética do Metabolismo Energético Hepático. Já sabe que o excesso de glicocorticoides durante a última fase de gestação leva a uma programação metabólica que é impressa no feto, causando diversos efeitos. Como baixo peso ao nascer e adaptações do metabolismo energético ao longo da vida. Foi visto que na vida adulta, esses indivíduos metabolicamente programados, eles têm características de síndrome metabólica, como a intolerância à glicose e o acúmulo de triglicerídeos no fígado. Diversos artigos mostram essas características e um mais antigo mostra que essa intolerância à glicose ela é causada por um aumento da gliconeogênese que acontece devido à estimulação da enzima fosfenolpiruvato carboxinase desde o 5º dia de vida. E, além disso, um estudo mais recente do nosso laboratório mostrou que animais metabolicamente programados durante a vida fetal, quando eles estão já na vida adulta e são expostos a uma condição de desafio, eles têm um maior acúmulo de triglicerídeos no fígado. Bom, um regulador master da gliconeogênese hepática e também da biogênese mitocondrial é o PGC1-alfa. Ele é um coativador de diversos fatores de transcrição, como o PPAR-alfa e gama, HNF4-alfa e NRF1. O PGC1-alfa ele pode ter diversas modulações, como ele pode ser modulado pela metilação do promotor do seu gene, e também foi visto que ele pode ser modulado por microRNAs. Bom, então estudos mostram que o PGC1-alfa ele atua na gliconeogênese através de duas enzimas-chave, que é a glicose, que é a 6-fosfatase, e a fosfenolpiruvato carboxinase, através de fatores de transcrição como o HNF4-alfa. Bom, qual o objetivo do nosso trabalho, então? Avaliar como está alterada a expressão do PGC1-alfa e quais são os mecanismos epigenéticos que estão envolvidos nessa intolerância à glicose e na persistente suprarregulação de enzimas da gliconeogênese, assim como está alterado o metabolismo lipídico no fígado de animais logo nas primeiras semanas de vida. Então, animais bem jovens que estão ainda atingindo o momento de desenvolvimento, né? Eles ainda não atingiram a vida adulta e a gente vê isso até o momento do desmame.
Qual foi a metodologia? Então, nós induzimos uma programação metabólica fetal através da administração de dexametasona, o glicocorticoide sintético, durante a 3ª semana de gestação, em ratas prenhes. Então, ratas controle e ratas que receberam dexametasona na água de beber. Nós avaliamos a prole, então, prole de machos dessas ratas, em 3 períodos distintos. No primeiro dia de vida, que eu vou chamar de dia de lactação 1, no 8º dia de lactação, que é o L8, e no momento do desmame, que eu vou chamar de L21. Esse foi o momento mais crítico da nossa avaliação e os resultados eles vão ser focados nesse período. Bom, quais são os resultados então? Os animais nascidos da prole que originada de mães tratadas com dexametasona tiveram baixo peso ao nascer, isso foi visto, e ao analisar, fazer testes funcionais de tolerância à glicose, tolerância à insulina e tolerância ao piruvato, nós vimos que esses animais com 21 dias, eles desenvolvem uma intolerância à glicose, e eles também apresentam uma maior conversão de piruvato em glicose. Além disso, quando a gente avaliou 2 enzimas-chave da gliconeogênese, então a PepsiK e a G6-Pase, esses animais apresentaram atividade aumentada de ambas as enzimas. Agora, avaliando o conteúdo proteico de PGC1-alfa, a gente viu um aumento desse coativador na prole nascida de mães tratadas com dexametasona, e também foi visto um aumento da interação do PGC1-alfa com o fator de transcrição HNF4-alfa, que é conhecido por se ligar a diversos promotores gliconeogênicos. Então, um aumento dessa interação nos animais da prole dex. Também foi avaliado como o PGC1-alfa estaria atuando na biogênese mitocondrial desses animais. E o que a gente encontrou foi... Na verdade, aqui nesse slide eu vou falar sobre a regulação do gene do promotor do PGC1-alfa. Então, a gente viu que o conteúdo proteico estava aumentado e foi avaliar a expressão gênica. A gente viu que, com 21 dias, esses animais da prole-dexa apresentam menor expressão do promotor do PGC1-alfa. E para explicar isso, a gente foi entender o processo de metilação do DNA do promotor do PGC1-alfa. E a gente encontrou uma maior metilação do DNA do promotor. No entanto, esse resultado, ele não explica o aumento do conteúdo proteico do PGC1-alfa. Então, a gente hipotetizou que haveria uma outra regulação, no caso por microRNAs, que estariam modulando de forma pós-transcricional a expressão o conteúdo de PGC1-alfa. E um estudo, ele mostra que realmente os microRNAs da família 29AC, eles são reguladores negativos da tradução do PGC1-alfa. Então, em altos níveis, eles inibem a tradução desse coativador. Mas no nosso modelo, o que a gente viu? Que tanto o microRNA 29A, B e C, eles estão diminuídos nos animais com 21 dias de vida, como vocês podem ver aqui. E, portanto, a gente pode relacionar isso com um possível aumento do conteúdo proteico de PGC1-alfa, essa regulação. Bom, agora, então, avaliando a biogênese mitocondrial, a gente viu que nos animais da prole dexa, eles apresentam maior conteúdo de DNA mitocondrial em relação ao DNA nuclear. Também apresentam maior interação do PGC1-alfa com o NRF1, que é um fator envolvido na respiração celular. E algumas proteínas da fosforilação oxidativa, como o complexo 1, complexo 2 e o complexo 5, a ATP-sintase, eles estão aumentados nos animais com 21 dias da prole dexa.
Bom, outro efeito, né, outra interferência do PGC1-alfa é no metabolismo lipídico, através da sua interação com o fator de transcrição PPAR-alfa. E ao avaliar esse fator, a gente viu que ele estava em menor quantidade nos animais da prole Dexa. Além disso, o PPAR-alfa é conhecido por atuar regulando o FGF21, um fator importante para o metabolismo glicídico, lipídico das células, e esse fator ele está bem diminuído aqui nos animais da prole Dexa. Além disso, a gente avaliou alguns genes alvo do PPAR-alfa, que também apresentaram ser alterados. Então, CPT1 e DGAT2 foram significativamente alterados nesses animais. E ao avaliar a quantidade, a concentração de triacilglicerol no sangue e no fígado, esses animais da prole Dexa apresentaram alta quantidade de lipídios, triacilglicerol, tanto no sangue como no tecido hepático. Para dar mais suporte a essa avaliação do metabolismo lipídico, a gente viu por microscopia eletrônica que animais da prole Dexa, eles apresentam uma alta quantidade de gotículas de lipídios nos hepatócitos. Bom, qual é a conclusão desse trabalho? Que os efeitos nas primeiras semanas de vida, principalmente no momento do desmame, são o aumento, então, do PGC1-alfa, nesses animais metabolicamente programados, aumento de enzimas-chave da gliconeogênese. E esse mecanismo está sendo regulado principalmente por microRNAs da família 29AC. E esse é um mecanismo novo que prevalece em relação ao aumento da metilação do promotor do gene do PGC1-alfa. Esse mecanismo ele explica essa intolerância à glicose supra-regulação de enzimas-chave da gliconeogênese, e ele também mostra um pouco a gênese, né, o início do acúmulo de gordura nesses animais, logo nas primeiras semanas de vida. São as referências. Eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, a professora Silvana Bordim e Gabriel Onier, e a todos os colaboradores desse trabalho, tanto do laboratório do ICB da USP e da Faculdade de Ciências Médicas daqui da Unicamp. E agradeço ao professor Lício pelo convite e a todos do CRC pela organização do evento. Obrigada pela atenção. Obrigada, Carolina. Parabéns pela apresentação. Nós vamos, então, iniciar agora a sessão de perguntas. Nós já temos aí os nossos apresentadores apostos. A primeira pergunta, então, foi enviada pela Alana Veras, e ela pergunta para o Tiago Reis. Tá? Tiago, vocês já pensaram em analisar esse modelo com exposição a ácidos graxos saturados de cadeia média, devido à facilitação deles em relação à oxidação mitocondrial? Está me ouvindo bem? Sim. Então, a princípio, não. Quando a gente pensou no modelo in vitro, né, inicialmente a gente pensou em tentar mimetizar a obesidade que a gente vê em vivo. Isso por quê? Porque geralmente os modelos de célula beta, com linhagem, né, de célula beta, eles utilizam aí tratamento único de palmitato, que estaria levando aí redução de secreção de insulina, aumento de apoptose. Não era isso que a gente queria. A gente queria juntar um mix aí de ácido graxo que aumentasse, né, a função da célula beta, assim como a gente observa no indivíduo que é pré-diabético e obeso. Então, a gente pensou em unir tanto o palmitato quanto o oleato, que é um antiapoptótico, né, para poder padronizar esse modelo. A princípio, para a gente conseguir mimetizar. In vitro, os ácidos graxos aí, a gente associa ao BSA, então a captação e oxidação, acredito que não tenha muita diferença, mas em vivo, isso com certeza vai modular. Já tem alguns trabalhos que demonstram que, dependendo do tipo de dieta que você usa, do tipo de gordura da dieta, porcentagem e tipo, vai variar aí, no mesmo tecido, a modulação da interação entre retículo e mitocôndria. Então, com certeza, utilizar um outro tipo de ácido graxo, eu posso observar outro tipo de alteração. É um ponto de vista interessante, importante para ser estudado, só que inicialmente meu foco foi mesmo eu conseguir explorar bastante coisa in vitro para depois explorar no modelo de camundongo e em células humanas aí. Então, por isso que eu
não tratei com diferentes tipos de ácido gráfico. Mas, com certeza, essa resposta ela vai ser modulada e não necessariamente de forma igual ao que eu observei. Então, eu não fiz, mas é bem interessante o questionamento. Certo, muito obrigada, Tiago. Muito claras as explicações. Muito relevante a discussão para o tema. Nós vamos seguir, então, para a próxima pergunta, que foi enviada pela Miriam para o Daniel Minuti. Ela pergunta: Daniel, muito boa a sua apresentação. Vocês já ouviram falar sobre função da proteína CAM1 no clearance de insulina? Sim, CAM1, sim. Inclusive, isso está na nossa discussão de artigo, tá? A CAM, ela é expressa, ela é bastante expressa em hepatócitos. Existem descrições em animais, né, com uma menor atividade da CAM nesses animais específicos. Importante dizer também que a CAM está diminuída também em pacientes, em animais também, com doença hepática gordurosa, né, com esteatose hepática. Então, muito provavelmente, os pacientes com esteatose hepática que têm uma resistência hepática à ação da insulina, também têm um clearance menor. Então, eles entregam mais insulina para a periferia às custas de um menor clearance e, em parte, poupando a função de célula beta. Mas obrigado pela pergunta, muito boa. Ô, Daniel, durante a sua apresentação, o Everardo estava aqui no auditório acompanhando, ali no fundo, meio longe, né, que eu sou duro nesse negócio de manter o pessoal. E chegou um ponto, ele falou, enquanto você estava apresentando a parte clínica, ele falou, eles deviam ter testado a IDE. Daí você apresentou o trabalho dele. Ele falou, pô, os caras estudam mesmo, hein? A gente foi perto e estava... que mundo pequeno, né? Puxa vida. Então, tá bom, parabéns. Então, a última pergunta, nós selecionamos só uma pergunta para cada um de vocês, porque nós estamos chegando próximo do tempo limite aqui. Eu queria perguntar para a Carolina, eu vi que você identificou regulação da FGF21 no fígado pelo seu sistema. E você sabe que a FGF21, a produção hepática de FGF21 tem um impacto grande em metabolismo, também porque ela regula a termogênese em tecido adiposo marrom. Então, queria saber se vocês já investigaram ou têm planos de avaliar o impacto dessa FGF21 na termogênese e na atividade do BAT. Olha, é um ponto bem interessante. A gente não avaliou essa questão é importante, né, ressaltar que o PGC1-alfa também atua no tecido adiposo marrom e possivelmente está regulando a termogênese e todo o metabolismo nesse tecido, mas ainda não foi avaliado. Acho que aí é uma sugestão. Tá ótimo. Muito obrigado. Então, obrigado a todos vocês. Foram excelentes as palestras e a gente tem que seguir em frente. Nós estamos um pouquinho atrasados. Exato. Nós estamos selecionando uma pergunta por candidato. A gente agradece o pessoal que tem enviado e convida vocês, apresentadores, a irem para o YouTube, porque lá no chat ficam perguntas para vocês que a gente não consegue falar aqui ao vivo, mas vocês podem responder lá pelo chat e interagir com os outros participantes.